Vamos lá. Boa tarde. Aqui, acho que agora tá certinho. Vambora. Vamos para nossa casinha. Pouquinha coisa, alguns minutos mais tarde. Mas nada de muito grave. Muito cuidado, tranquilidade. Perigo do caminho. Mas o que esse cara parou? Enfim. Terça-feira terminado, bastante coisa resolvida, mais coisas a resolver, mas tudo dentro dos conformes aí. A viagem vai ser um pouquinho, alguns minutos mais longa, porque com a chuva a gente anda um pouco mais devagar. Mas não tem importância perder alguns minutos. Me lembro de uma campanha quando eu era criança, duas frases nessa questão de ser precavido no trânsito. Sempre foi um problema. O brasileiro sempre dirigiu muito mal, muito mal. Mas isso é reflexo dos valores do brasileiro também, né? O brasileiro, ele é ruim de pensar nos outros, de pensar de forma menos imediata, né? Ele quer resolver o problema dele e dane-se, né? Enfim. E tinham duas frases. Uma é não corra papai. E claro, naquele tempo era só isso que tinha, né? Era uma menininha loirinha, linda. Era alguma coisa assim de... Tem gente te esperando em casa. E a segunda é que falava nos jogos de futebol, acho. Era muito comum, minha geração cresceu ouvindo rádio. O jogo era no rádio. Tinha pouca coisa na televisão. Só os mais importantões, assim, né? Então, o rádio era a transmissão disso. E entre as campanhas sempre rolavam: não corra, não mate, não morra. Continua atual, né? Porque nada mudou. E aí, falando de futebol, vamos continuar aí, vamos continuar. Eu estava falando sobre o momento da queda para a segunda divisão. Lembrei o nome do goleiro Felipe. Goleiraço, super goleiro. Super goleiro. Muito bom goleiro. Cabeça frouxa, né? Meio doido assim, mas ótimo goleiro. Tecnicamente falando, um ótimo goleiro. Mas ele perdia lugares assim, perdia posições por causa do comportamento dele. O cara foi goleiro do Corinthians e do Flamengo, cara, das maiores torcidas do Brasil. E simplesmente conseguiu não se firmar nos dois, sabe? Jogou uns 2 ou 3 anos no Corinthians. Depois no Flamengo mais uns 2 anos. Ele é autor da terrível frase de que roubado é mais gostoso, né? É um horror. Em tempos atuais você ouvir esse tipo de coisa, né?
Rodrigo Caio olha e fala, que bosta que eu fiz, né? Mas enfim. E aí o Corinthians montou aquele ótimo time, aquele time muito bom, que ganhou o Campeonato Brasileiro da Série B, um campeonato que nós não gostaríamos de ter, vamos deixar isso bem definido. Ganhou aquele campeonato com o pé nas costas, Teve três derrotas no campeonato, mas as duas últimas foram nos dois últimos jogos, que o Mano Menezes usou para triagem. Tirou todo o time titular, deu férias para todo mundo e usou para ver quem ele podia contar, quem dava para seguir no time aí no ano seguinte. Então foi isso. Em 2008 foi vice-campeão da Copa do Brasil, perdeu para o Sport e deu resultado rápido, né? Porque foi muito rápido para gerar já um resultado assim dessa magnitude, né? E foi campeão da Série B, tranquilo e calmamente. Nunca deixou sombras de dúvidas. Tinha gente que tinha dúvida de que o Corinthians ia ganhar o campeonato inteirinho, jogar o campeonato e não ia perder nenhum jogo. Mas eu vou confirmar essa informação também. Olha, um estilinho preto. Bonitinho, né? Meu carrinho é bonitinho, né? O meu não tá assim bonitinho, mas ele é fofinho de qualquer jeito. E aí chega o 2009. Chico Lang gosta de contar essa história. Chico Lang, um jornalista já atualmente menos conhecido do que já foi. Esses programas de mesa redonda, eles perderam um pouco a sua audiência nos últimos anos aí. Mas há muitos anos, né? É um jornalista competente, vamos deixar isso muito claro. Ele é folclórico, porque ele é da escola do jornalismo folclórico, né? Uma coisa que eu gosto nele é ele declarar o time que torce. Então isso ajuda muito, eu acho uma enorme besteira. Eu respeito quando o cara fala, mas eu acho que não podia ser assim. Eu acho que revelar o próprio time o torna muito mais verdadeiro e elimina dúvidas e pronto, acabou. Mas eu compreendo o cara que ainda prefere manter sigilo sobre o seu time, mesmo sendo um jornalista esportivo, né? Mas enfim. E aí o Chico Lang, ele costuma contar a história desse jeito. Ele fala que feliz da vida com o retorno do Corinthians à Série A, com uma perspectiva de uma estrutura muito melhor para o futebol, tal. Ele brinca, né? Diz que ele brinca com o André Sanches de falar assim: ô Andrés, o Ronaldo tá lá parado no Flamengo sem fazer nada, vai lá e traz ele. Diz que num encontro deles, eles brincaram disso, assim, né? E o Andrés falava brincando assim: pode deixar e tal. E diz que ele não sabe, o Chico Lang não sabe quanto disso já tinha sido conversado ou não. Em determinado momento, no fim do ano, o Andrés manda uma mensagem para ele, ou liga para ele, dizendo: agora que a gente já fez tudo certinho aqui esse ano, eu tô indo lá buscar o Ronaldo, tá? E assim ficou. No dia seguinte já estava a história, a comprovação do próprio Ronaldo, que ele estava se dirigindo a São Paulo para assinar contrato com o Esporte Clube Corinthians Paulista. Há quem, em alguma geração, ou agora, ou alguns anos depois disso, não entenda o tamanho que foi a contratação do Ronaldo Fenômeno. Primeiro, a raiva gerada, ele flamenguista de coração, de infância,
treinou, usou as dependências do Flamengo para se recuperar depois de ficar sem clube, de rescindir lá na Itália. Se eu não me engano, o último clube dele foi o Milan. Acho que foi o Milan. E segundo ele, segundo Ronaldo, o que não é confiável, mas é claro que dirigente nunca vai assumir que fez merda, né? Segundo Ronaldo, ele ficou esperando, o staff dele ficou esperando uma conversa do Flamengo que nunca aconteceu. Que nunca aconteceu, a ponto de assim, não, depois a gente vê isso aí. Era tamanha a certeza que os dirigentes do Flamengo tinham de que o Ronaldo ia jogar no Flamengo, que eles, não, depois a gente vê e tal. E ainda não era a gestão perto do que é atualmente. Atualmente eu acredito que o Flamengo seja o time mais bem estruturado financeiramente, no sentido de ter condições de pagar os melhores salários para os seus jogadores, montar times excelentes, competitivos, sem dívidas, né? Ele é sanado, é muito bem administrado financeiramente, mas não era ainda na época, né? E de repente o cara me aparece aqui no Parque São Jorge, 2 dias depois está tendo uma festa no Parque São Jorge para oficializar a contratação. Ele assinou o contrato, depois foi para apresentação, teve uma festa, tudo. Eu não lembro o nome daquele rapper, símbolo da torcida corintiana. Ele tem um vitiligo, ele tem uma mancha num dos olhos, mais clareado assim. Não me lembro. Rappin' Hood. Lembrei. E ele comandou, foi tipo o MC, né? O Master Ceremonial. E Ronaldo chegou gordo, ainda bem fora de forma. Se declarou mais um do bando de loucos. Cantou com a Gaviões da Fiel, grande bosta. Fez o marketingzinho dele, que ele não é nem um pouquinho bobo. E isso elevou, tirou o Corinthians do patamar de um time brasileiro que não tinha nenhuma Libertadores, que como é que eu posso dizer? Que não tinha representatividade internacional. Porque no dia seguinte, a coisa assim rolou na seguinte proporção. No dia seguinte, a camisa do Ronaldo foi vendida na China, coisa de 200 mil camisas. No dia seguinte, isso rodou, isso foi para fora, isso foi para outros países, foi para a Europa. E realmente, no conceito de representatividade, o Corinthians foi genial. Até hoje não se sabe, na verdade o Ronaldo sempre foi muito discreto, né? Nessa questão da grana, né? De como ele ganhou. Ele não ganhou pouco, mas pode ficar sossegado que ele não ganhou pouco, mas ele tinha participação negocial direta no Corinthians, então era diferente. Ele colocou, ele tinha participação dos negócios do departamento de futebol do Corinthians, então era diferente mesmo. E cara, beleza, tá lá o cara, começa o ano de 2009, de volta ao Campeonato Brasileiro da Série A, de volta à competitividade e tudo mais, passa ali seus 1 mês e meio, 2, e o cara ali, o cara é assim, existiam jornalistas contratados normalmente para o dia a dia, e existiam jornalistas contratados normalmente para
para cobrir Ronaldo. Cobrir Ronaldo. Você estava falando na época com o maior goleador de Copas do Mundo de todos os tempos. 15 gols. Ele foi ultrapassado agora, na Copa de 2014, só pelo Klose, que jogou 5 anos a mais do que ele. Enfim, e assim, até por um detalhe, talvez ele não tenha carimbado isso definitivamente. Isso eu já explico mais pra frente. Certa fase da vida e certo tipo de pessoa, competitivo e competente como é o Ronaldo, no conceito de jogar bola, e até diria no conceito do marketing dele, de como ele gere a vida dele. Porque ele é um exemplo de sucesso. Não estou falando que ele é uma boa pessoa, nem nada disso. Isso não me interessa. Estou falando no homem público, que dificilmente sai arranhado de alguma coisa. Eu, particularmente, tenho enormes diferenças com algumas coisas que publicamente ele já deixou transparecer. Mas isso é problema meu com ele e não é nem um grande problema. E tá lá o cara, tá todo mundo cobrindo a recuperação de Ronaldo, a recuperação de Ronaldo, a recuperação de Ronaldo. E cara, que incrível, não? Chega finalmente a volta do cara. As pessoas acham que ele estreou contra o Palmeiras, mas não, cara. Ele estreou na Copa do Brasil. Contra, não sei se era Luverdense, não sei o que era, né? Numa quarta-feira, ele entrou em campo, faltando uns 10, 15 minutos para acabar o jogo. Eu espero que não esteja tocando. O celular aqui deu sinal. Não vou pegar, não vou fazer nada agora. E olha, de novo é capaz de eu chegar em casa com tudo seco. E uma coisa doida, porque ele entrou, já deu uns 2 passes precisos. Ele era muito bom. Ele era muito bom. Aquele cara gorducho. Aquele cara gorducho tinha um toque refinado, diferenciado de bola, né? E cara, num contra-ataque lá, o jogo era fora, não era aqui. No contra-ataque lá, o Douglas pegou a bola. Douglas tá no Grêmio hoje ainda. Grande cara, grande jogador. Mais uma das contratações, veio do São Caetano. Jogadorzaço. Douglas podia ter passado a bola para ele, mas não passou. Chutou por cima. Ninguém tem dúvida, porque depois, do que ele fez depois, de saber, ele faria o gol. Ele faria o gol. E aí veio o domingo. Palmeiras e Corinthians. Acho que lá em São José do Rio Preto, se eu não me engano. Não começou titular de novo, o jogo direitinho, belezinha. Entrou nos minutos finais ali, faltando uns 20, 25 minutos. Eu nunca tinha visto um gol de cabeça do Ronaldo. O último lance estava 1-0 pro 1-0 pro Palmeiras, se eu não me engano. Era isso mesmo. E cobrado o escanteio, o cara subiu, lembro do zagueiro lateral Marcão. O Palmeiras também não tinha um time lá essas merda não. Deixou o cara 3 centímetros livre e o cara pôs pra dentro. O cara voltava. Foi realmente emocionante. Vou dar uma ideia aqui de que o meu irmãozinho, São Paulino roxo, maníaco, fanático, doido, ele também era ronaldista doido, fanático, maníaco. Porque ele me ligou, comemorando, chorando, emocionado.
gol do cara, o cara é foda. O Márcio chegou aí, num jogo do Corinthians no Pacaembu, cara, pra ver o Ronaldo. E claro que o Ronaldo fez gol. Mas era isso, o Ronaldo, a presença dele já, só a presença pelo histórico, pelo que ele representava para o futebol, ele não era uma invenção, ele não era uma invenção da mídia. Ele era um puta de um craque de bola. Ele é na história hoje, pode esquecer. Ele é um dos, cara, na boa, eu acho que ele é um dos 10 maiores jogadores de todos os tempos. E esse cara jogou no Corinthians e jogou produtivamente, cara. E daí em diante, cara, aquele Campeonato Paulista, de boa, foi um passeio do Corinthians. Foi uma covardia do Corinthians. Aquele time, com base do time da Série B, azeitadinho. O Mano Menezes pôde, não é trouxa, nunca foi trouxa no futebol. Pôde montar do zero, pôde olhar e falar, esse aqui assim, aquele ali assado, e papapá. E aí no ano seguinte ele ainda ganha um Ronaldo Fenômeno. Gorduchinho, cara, ele jogou gorducho o ano inteiro. E aí o Corinthians foi pra final com o Santos. Ele nunca emagreceu. Emagreceu um pouquinho, um pouquinho. Mas sempre teve aquela barriguinha que não tem nada a ver com um jogador de futebol. Não, cara, deixa eu passar, né? Ixi, agora tem um... Vai ser difícil, hein? Vou ter que parar um pouquinho, porque eu não sei o que vai acontecer aqui, né? Não dá, cara, não dá pra... Ele vai ter que, em algum momento, parar. Em algum momento ele vai ter que parar. Porque ninguém vai poder fazer nada por ele mais. Tá vendo? Não adianta. Foi um passeio. Os 2 jogos finais. O jogo da Vila Belmiro, Fábio Costa tinha voltado pro Santos. Fábio Costa só jogou 2005 no Corinthians. Depois ele voltou pro Santos. E... Cara, ele fez 2 gols. Que assim, sabe aquela bola? O jeito de matar a bola, já sabendo o que vai fazer antes, é aquela coisa diferenciada mesmo. É aquela coisa do craque. Ele tinha 30 anos de idade, acho, 31 anos de idade. Quer dizer, cabeça saudável. E o corpo ainda obedecendo boa parte, enorme parte dos comandos que a cabeça mandava, né? E aí a gente sabe, isso eu tenho na minha cabeça muito claro. O Ronaldo, ele planejou tudo. Ele queria jogar a Copa do Mundo. Eu não tenho dúvidas disso. Eu posso te falar, não teria nenhum mal. Vamos, cara. Não teria nenhum mal. Nenhum. O problema é o azar que ele deu, né? Deixa eu sair de perto de você. O problema é o azar que ele deu, né? Ele pegou o Dunga, o cara mais turrão. O Dunga, se a imprensa falasse eu queria esse, ele faria o contrário. Ô, cara. Tá que pariu, viu? Vontade de passar, né? Mas uma vontade enorme de passar, né? E, cara, o Dunga não abriu mão. O Dunga tinha uma filosofia que era a turma dele. Quem conquistou com ele, tá bem, não perde mais, tá tudo certo. E assim ele foi até
Não vou falar sobre o Dunga. Também é uma puta perda de tempo de um cara chato pra caramba. Mas que em algum momento também me levantou certa simpatia. A não ser por essa questão. O Ronaldo, ninguém ia reclamar. Ninguém ia reclamar se o Ronaldo não fosse pra Copa do Mundo. Se o Ronaldo fosse pra Copa do Mundo de 2010. Aí eu te falo assim, cara, o cara levou o grafite pra Copa da África. África do Sul. Ele levou o grafite, mano. Você tá me zoando. Você tá me zoando. Assim, nada, pô, não é. Não é nenhum trouxa, nunca foi trouxa de futebol. Mas, cara, desculpa. O nível era de médio pra ruim. Enfim, e o Ronaldo se esforçou, ele foi pra cima. E campeão paulista no primeiro semestre, invicto. Foi 3-1 lá na Vila, com 2 gols dele. E foi 1-1 aqui, eu acho. Tô lembrando dos caras. Você tinha o Chicão e o William. Você tinha o Alessandro numa lateral. Você tinha o André Santos na outra lateral. Você tinha o menino aí que eu acabei de falar. O seu boneco lá, o pessoal chamava de seu boneco, que tá no Grêmio hoje. Camisa 10. Você tinha o Ronaldo, você tinha o Dentinho. O Dentinho jogou, o Dentinho ele fala isso, eu não acreditava que eu tava jogando com o Ronaldo Fenômeno. E eles se deram muito bem, muito bem. E foi isso, cara. Foi só o Campeonato Paulista invicto. Campeonato Paulista invicto. E Copa do Brasil. Ou seja, você foi vice no ano anterior e já foi pra outra, beleza, papapá. Campeão. Elias em 2009, fantástico. Campeão da Copa do Brasil. Ganhou aqui. Acho que ganhou os dois. Ganhou aqui e ganhou lá. 2 títulos da Copa do Brasil. Engraçado, né? 2 títulos da Copa do Brasil contra times gaúchos. Tinha sido também Copas do Brasil. Tem o Brasiliense. Tem o primeiro contra o Grêmio. O segundo contra o Brasiliense. Se não me engano, em 2002. E 2009 contra o Inter. Foi a última? Acho que foi, né? O Corinthians foi. Nossa, hein? 8 anos já sem ganhar a Copa do Brasil. Também, há muitos anos, joga só Libertadores, né? E tinha uma também. Não jogava. Quem jogava Libertadores não jogava a Copa do Brasil. Um tempo atrás. Nossa. Não tem nada aqui. Enfim. E aquele 2009 foi dourado, né? Foi sensacional. Campeonato Paulista e Copa do Brasil, Ronaldo voando, tudo dando certo, né? Não lembro o Campeonato Brasileiro exatamente, mas não se prestou muita atenção. Depois de conquistar a Copa do Brasil, você já tem direito a Libertadores e tá tudo certo. E aí você teve 2010. 2010 foi aquele ano, ano de Copa do Mundo. Quase que eu caí aqui. Copa do Mundo, né? E não me lembro exatamente o que aconteceu, mas de novo não foi bem na Libertadores. Não foi bem na Libertadores. Saiu de novo e tal. Campeonato Paulista meia boca, nada que me chame a atenção que eu me lembre especificamente. Ronaldo malhando contra o ganho de peso. Ele começou o ano de novo muito pesado, muito mais gordão e tal. Chegou a Copa do Mundo, ele não foi para a Copa do Mundo. Aquele campeonato brasileiro foi muito mal, foi coisa de... Para um time que era considerado um dos favoritos,
ficou em terceiro ou quarto. Se eu não me engano, 2010, ano do centenário. Era isso mesmo. O centenário não ganhou nada. Nada, nada, nada. E a Copa do Mundo foi aquele fiasco lá, né? Enfim. Mas assim, não fez um papel medíocre, horroroso na Copa do Mundo, nada assim. Na Copa do Mundo, no Campeonato Brasileiro, tanto que deve ter passado em quarto lugar, se eu não me engano, que aí dava direito a pré-Libertadores de 2011. E já se sentia efeitos do desgaste de Mano Menezes. Já não era mais aquela unanimidade e tal. Depois de um 2009 muito bom, 2010 foi muito fraco. Eu acho que ele pagou um preço por toda a expectativa que se fez do Corinthians em 2010, tanto que virou a piada do ano do centenada, né? Não ganhou nada, não ganhou Paulista, não ganhou Libertadores, não ganhou Copa do Brasil, nada, né? Depois eu vou me informar melhor sobre 2010 na Libertadores, exatamente o que foi. Mas enfim. Chegou, acabou 2010 meio melancólico e não renovaram o contrato do Mano Menezes. Não foi isso não. Chegou o fiasco da Copa. Ah, lembrei. O fiasco da Copa, né? Saiu e tá. O Dunga foi mandado embora, foi demitido, o Brasil foi derrotado, pela Holanda, na segunda fase, terceira fase, se eu não me engano, não sei, não lembro. Ganhou do Chile e foi pra Holanda, foi pegar a Holanda e perdeu. Com as falhas do Júlio César e com a maravilhosa atitude comportamental do senhor Felipe Melo. E tentaram, depois da demissão do Dunga, levar o Muricy Ramalho, que era o nome da vez. Era o cara que estava fazendo o São Paulo tinha feito um ótimo trabalho, acho que 7, 8 e 9, ou 8, 9 e 10 no São Paulo, tricampeão brasileiro e tal. E ele estava no Fluminense nessa época. E a CBF entrou em contato com o cara e papapá, uma surpresa, nunca se viu isso. Eu nunca tinha visto um técnico recusar. Não é que ele recusou, ele conversou, todo mundo, as reportagens, repórteres já posicionados em todos os lugares. O Ricardo Teixeira mandou chamar ele, conversaram, passaram a manhã conversando, almoçaram, papapá. Aí quando o Muricy se manifestou publicamente no Fluminense, lá dentro do Fluminense, ele falou na coletiva, ele falou, não, eu recebi o convite, gostaria muito, mas eu cumpro o contrato. Então eu não vou pedir demissão do Fluminense porque eu tenho um contrato vigente. Se o Fluminense me liberar, ok. Provavelmente o que aconteceu foi que o Fluminense deve ter tentado um acordo com a CBF, tipo assim, paga metade da rescisão, alguma coisa assim. A CBF falou, foda-se. Aquela coisa de eu pego quem eu quiser, né? Já ouvi falar sobre isso, que o próprio Muricy abriu isso em alguns momentos, de que o Ricardo Teixeira é a pessoa mais tosca que ele já viu, mais prepotente, arrogante que ele já viu na vida. E enfim, ele não foi. E a segunda pedida era um cara que tinha feito um excelente trabalho no Corinthians em 2 anos de trabalho, em 2 anos e meio de trabalho. E foi o Mano Menezes, e o Mano Menezes aceitou na hora. O Mano Menezes, em 2010, começou o trabalho. E aí, em 2010, o Corinthians capengou. Em 2010. Ele teve, na saída do Mano Menezes, eu adorei o que ele fez. Falei, nossa, tá sabendo mesmo fazer. Desde que contratou o Mano Menezes, o Corinthians se diferenciou para mim.
porque ele trouxe um cara, Adilson Batista. Não sei se você se lembra das minhas narrações anteriores. Adilson Batista, zagueiro do Corinthians. Na verdade, um zagueiro lendário, famoso e idolatrado pelo torcedor do Grêmio, né? Que ele jogou muitos anos no Grêmio Futebol Porto-Alegrense. Mas, entre outras façanhas, em 2000, no Campeonato Mundial do Corinthians, ele era o zagueiro do Corinthians, Adilson. E ele e Fábio Luciano eram a dupla de zaga do Corinthians. E o Adilson tinha parado há pouco tempo, tal, tinha se formado técnico e fez um trabalho excelente no Cruzeiro. Não sei se gerou títulos, mas chamou atenção. Pô, finalmente um cara novo, finalmente. E ele foi um cara assim que fez muito sucesso no Cruzeiro e acabou saindo depois de uma fase aí, um pedacinho de alguns maus resultados. E saiu. Beleza, foi o Corinthians, aproveitou, Mano Menezes foi embora, trouxe o Adilson Batista. Eu falei, puta, legal, cara, legal. Aí é a sua cara, mano. Mais um cara de filosofia gaúcha, que é o que faz sucesso hoje no futebol brasileiro e talvez até mundial, né? Vide Tite, né? Enfim. Mas não foi assim que aconteceu não, cara. O Ronaldo, cada dia mais desgostoso, né? Por conta dessa situação de não ter ido, dessa frustração de não ter ido pra Copa e tal. E foi relaxando, a questão do peso foi incomodando, ele jogava cada dia menos, se contundia e tal. O segundo semestre foi muito ruim pro Corinthians, principalmente pro Ronaldo. E ele foi mal aproveitado. O Adilson Batista, por sua vez, também não deu certo. A coisa não pegou, não foi legal. Foi estranho e acabou que o cara também ficou alguns jogos só, coisa de 10, 12 jogos, e teve resultados horrorosos. O Corinthians conseguiu tomar tipo de 4-0 de Atlético Goianiense, que já era time ruim. Era time de zona do rebaixamento, no Pacaembu. E essa é uma coisa legal no Adilson, que é o seguinte: ele nunca mais, ele fez um bom trabalho no Cruzeiro, só. Depois ele nunca mais fez, só que demorou 4, 5 times para perceberem isso. E ele saía dos times assim, não, tô saindo, eu não fiz um bom trabalho e tal. Não tinha encheção de saco, não tinha nada. Ó, tô falando, ó. Tudo bem, pode até já ter chovido, mas já faz bastante tempo, ó. Tudo seco. Choveu sim, ó. Tá úmido. A calçada tá molhada, ó. E saiu. Eu não me lembro se teve alguém intermediário ou não. Acho até que não. E aí entrou o Tite. Depois eu também vou dar uma olhada nisso. Depois entrou o Tite. O Tite foi aquele caso que o Tite me agradou muito na primeira passagem dele lá, 2004, 2005. Se eu não me engano, em 2004 o Tite pegou o Corinthians caindo na zona no primeiro turno, na zona do rebaixamento, caindo para a segunda divisão. Em 2004, tá? E terminou em 5º lugar. Terminou o campeonato muito bem cotado. O mesmo time, sem fazer nada. O pessoal costuma dizer, né, o Tite, e hoje ele se aprimorou nisso, né? Ele é um bruxo, ele é mais um pastor do que um treinador, né? Ele entra na cabeça do cara, ele faz o cara... O que o Luxemburgo já foi, né? Enfim, volto aqui. E entrou o Tite. Deu uma reequilibrada no time, nada para encher os olhos, mas foi ali, 3º, 4º lugar, acho que 4º lugar. Os 3 primeiros iam para Libertadores e o 4º ia para pré-Libertadores.
Foi o primeiro ano que teve pré-Libertadores, em 2011. Tá? E a pré-Libertadores, por conta de calendário e tudo mais, tinha que acontecer em janeiro, né, cara? Mal tinha voltado da pré-temporada, uns trabalhinhos rápidos de colocar os caras em forma de novo, uma pré-temporadinha curta, e tá lá o Corinthians jogando pré-Libertadores. Famigerado Tolima. Torcedor contrário, torcedor do Corinthians chora quando lembra disso. Torcedor dos outros times dá muita risada com esse episódio. O Corinthians foi pegar o tal do Tolima, não lembro se ele é da Colômbia, se ele é da Venezuela, não sei de onde é esse time, sem nenhuma expressão de nada. Até hoje no GC tem um pôster do dia que o Corinthians foi eliminado pelo Tolima. Entre os verbetes estava lá, Toliminado. E impressionante, né? Impressionante entrar sem brecar aqui nessa rua. Mas tudo bem. E o Corinthians conseguiu empatar em 0-0 com o Tolima no Pacaembu. E tomou um 2-0. Tomou um 2-0 lá no jogo de volta. Antes, vale lembrar que teve mais uma jogadinha de marketing que, por causa da influência do Ronaldo, claro, Roberto Carlos, lateral esquerdo, já tido... Muita gente considera como o melhor lateral esquerdo de todos os tempos, né? Particularmente, eu acho a postura dele, o caráter dele é algo execrável. Eu acho esse cara desde que ele veio do União São João de Araras para o Palmeiras, eu sempre achei as declarações dele ridículas, mas assim, péssimas, daquela coisa de não entender por que falava daquele jeito. Mas enfim, sempre foi um cara que teoricamente não gostava do Corinthians, não gostava, em qualquer time. Quando jogava no Palmeiras da Parmalat, quando jogava no Real Madrid, que foi... Que jogou contra o Corinthians, tirava sarro, falava umas besteiras. É que era um jeito de falar, as coisas que ele falava eram meio bobas, meio ofendia na bobeira, sabe? Mas enfim. E o cara veio, uma puta jogada de marketing aí. Teve jogos muito legais do Roberto Carlos no Corinthians e tal. Era bacana ver Roberto Carlos e Ronaldo no Corinthians e tal, mas foi aquele trancos e barrancos. E chegou a famigerada eliminação para o Tolima. E os dois resultados imediatos foram: Roberto Carlos rescindiu o contrato, disse que recebeu uma proposta e foi, picou a mula. E ele foi muito cobrado porque ele não participou dos jogos contra o Tolima. Não participou, o pessoal falou que ele amarelou e tal. Ficou muito mal com a torcida isso, né? E ele, provavelmente, o que eu acho que aconteceu foi o que aconteceu com o Paulo Nunes quando jogou no Corinthians. Ele foi ameaçado mesmo. E porque torcedor não vale nada mesmo, né? E o Ronaldo, na volta disso, alguns dias depois dessa tragédia do Tolima lá, ele anunciou que ele estava abandonando, parando de jogar futebol, ia continuar se dedicando ao Corinthians em outros aspectos, como sabemos que o fez, mas parava de jogar. Deu uma desculpa de que tinha hipotiroidismo e que sempre lutou contra o peso, mas enfim, estava parando. Amanhã a gente continua essa história. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.